Existe uma pergunta que já passou pela cabeça de quase todo ser humano que já viveu. Por que ele? Por que ela? Por que uma pessoa que dedicou a vida ao bem, que amou, que serviu, que nunca fez mal a ninguém, sofre de um jeito que parece injusto demais? Por que a criança inocente adoece? Por que o homem íntegro perde tudo? Por que a mãe que orou a vida inteira chora sozinha no hospital? Se existe um Deus bom e justo, como isso é possível? Essa não é uma pergunta fácil, e eu não vou te dar uma resposta fácil, mas vou te dar uma resposta honesta. Primeiro, precisamos admitir algo desconfortável. A ideia de que pessoas boas deveriam ser poupadas do sofrimento é profundamente humana, mas não é necessariamente verdadeira. Ela pressupõe que o mundo funciona como uma equação. Bondade entra, proteção sai. Mas o mundo não funciona assim. E no fundo, você já sabe disso. O sofrimento não escolhe pelo caráter. Ele não lê o currículo moral de ninguém antes de chegar. A chuva cai sobre o justo e o injusto. E isso não é crueldade. É a condição humana. A pergunta real não é por que pessoas boas sofrem. A pergunta real é: o que o sofrimento faz com quem é bom? Jó é o maior estudo de caso dessa questão em toda a literatura humana. Ele era descrito como íntegro, reto, temente a Deus, alguém que se afastava do mal. E perdeu os filhos, a saúde, os bens, tudo, num período curtíssimo de tempo. E os amigos dele chegaram com a resposta mais humana possível: você deve ter feito algo errado. O sofrimento é punição. Confesse e será restaurado. Mas o texto bíblico deixa claro desde o início: Jó não havia feito nada de errado. O sofrimento não era punição, era outra coisa. As tradições espirituais mais profundas convergem num ponto que a superficialidade religiosa evita. O sofrimento pode ser um instrumento de transformação, não de punição. Não estou dizendo que Deus causa o sofrimento para te machucar. Estou dizendo que Deus pode usar o sofrimento para fazer em você o que a prosperidade nunca conseguiria. O ouro só é purificado no fogo. O músculo só cresce com resistência. O caráter mais profundo que existe em um ser humano quase sempre foi forjado numa dor que parecia injusta demais para suportar. Viktor Frankl sobreviveu aos campos de concentração nazistas e escreveu algo que mudou o pensamento do século XX. Ele disse que o último dos direitos humanos é a liberdade de escolher a própria atitude diante de qualquer circunstância. Que mesmo no sofrimento mais absoluto, o ser humano pode encontrar sentido, não consolo barato, sentido real. Existe também uma dimensão do sofrimento que nos conecta uns aos outros de um jeito que a felicidade nunca consegue. Quem nunca sofreu tem dificuldade de sentar ao lado de quem está sofrendo, porque não sabe o que dizer, não sabe o que fazer, fica desconfortável com a dor do outro. Mas quem já esteve no fundo, quem já chorou no banheiro sem saber se ia conseguir levantar, esse tem um dom que não se compra, tem presença, tem profundidade, tem a capacidade de olhar nos olhos de alguém que está se afogando e dizer: eu sei, eu estive lá. E você vai passar por isso. Pessoas que sofreram muito e não endureceram se tornam bênçãos ambulantes para o mundo. Mas eu preciso ser honesto sobre algo. Nem todo sofrimento tem uma explicação que a mente humana consegue alcançar. Há dores que não se resolvem com filosofia. Há perdas que não cabem em nenhuma teologia. Há momentos em que a única resposta honesta é: eu não sei. Isso dói. E está tudo bem não ter uma resposta agora. A fé madura não é a que tem resposta para tudo. É a que consegue sentar dentro da pergunta sem se destruir. O que eu quero que você leve desse vídeo é isso. O seu sofrimento não é prova de que você foi esquecido. Não é prova de que você é menos. Não é punição disfarçada. Pode ser o caminho mais difícil para a versão mais profunda de você mesmo. E as pessoas que mais iluminam o mundo quase sempre carregam as cicatrizes mais fundas. Se você está passando por algo pesado agora, me conta nos comentários. Esse espaço é seu. E no próximo vídeo, a gente vai falar sobre algo que muita gente tem medo de admitir. Como saber se o que você acredita é fé de verdade ou só ilusão. Até lá!